Mas hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto aí com o Clóvis Ezequiel, porque está aqui ao meu lado o doutor Agenor. Doutor Agenor, bom dia. Doutor Agenor Afonso está aí também acompanhando. Pessoal, muita gente que tem problema na sua família com algum autista, com síndrome de Down, as pessoas que têm ali problema com sono, com ansiedade, né, que nós vamos marcar para um próximo momento aqui, que é muito comum, né? Aqui tem um apresentador mesmo que ele tá falando e a perna dele tá assim, ó, disparando o tempo todo, né? Uns, né? Tem alguns desses aqui. Não entrega a turma não, né? É verdade. Viu? Mas enfim, doutor Agenor, explicando pra gente o que é exatamente a síndrome de Down. Como definir essa síndrome, Isso. doutor? Bom dia a todos. Bom dia aos amigos daqui da rádio e os ouvintes. Bom, a síndrome de Down, como o nome sugere, síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que se apresentam no indivíduo. O paciente, né, que tem síndrome de Down, ele tem uma característica específica, principalmente a característica facial, né? Ele tem ali um segmento cefálico, a cabeça um pouco arredondada, uma expressão específica dos olhos, chamado epicanto, né? O corte dos olhos é muito específico. Quem já ouviu alguém que tem a síndrome de Down reconhece muito facilmente. Uma implantação baixa da orelha, a orelha um pouco mais baixa, uma boca pequena, geralmente uma boca que fica entreaberta, né? A língua um pouco protusa, né? Geralmente a pessoa com síndrome de Down tem baixa estatura, obesidade, e tendência a algumas condições, como disfunções oculares, como catarata, disfunções cardíacas, como comunicação interatrial, intraventricular, alteração na absorção de alimentos, doença celíaca intestinal, né? Então, a síndrome de Down é uma condição genética que ocorre por uma alteração na formação do indivíduo, tá certo? Então, é uma alteração genética. Nós queremos, e acho que hoje, mais do que nunca, no Dia Internacional da Síndrome de Down, tirar a pecha de doença da síndrome de Down. Que aí o pessoal... Tá certo? O que é exatamente? Eu acho que qual a maneira correta de falar? Pois isso é uma disfunção genética, e com o advento da melhoria da qualidade de vida, do diagnóstico precoce dessas condições, porque antes o paciente com síndrome de Down morria muito cedo de complicações cardíacas, não é? Porque o coração, para o público leigo entender, ele tem orifícios que comunicam o lado direito com o lado esquerdo do coração, que são fechados naturalmente no indivíduo normal, ainda na gestação. No paciente com Down, ele nasce com esses orifícios, então ele começa a ter doenças cardíacas e, consequentemente, pulmonares, relacionadas à alteração de oxigenação. Então, hoje esse paciente, ele faz uma cirurgia cardíaca, não é, muito cedo, e a pessoa com síndrome de Down, ela não deve ser considerada como um doente pela sociedade. A ciência não classifica como doença. Não deixa de ser uma doença porque você tem alterações clínicas reconhecíveis, não é, como doença. Mas a pessoa que tem a síndrome de Down, muito embora ela tenha é comum que ela tenha alteração cognitiva, algum grau de retardo mental, mas essa criança, se bem estimulada, e hoje as famílias estão muito atentas para isso, o paciente com síndrome de Down, ele trabalha, ele tem uma profissão, ele estuda, ele faz um curso superior, ele tem um trabalho como qualquer outra pessoa, talvez não em determinadas profissões, não em determinadas profissões, mas ele está muito inserido hoje no mercado de trabalho, como professor, como bancários, não é? Atendimento a público, enfim. E com esse advento, o paciente com síndrome de Down, que tinha um tempo de vida médio muito curto, hoje ele já melhorou muito também. Então é importante que a gente aprenda nesse dia a descriminalizar tirar essa pecha de doença, não é? De doença. As escolas, né? Como é que o senhor... Ou melhor, discriminar, né? Eu falei discriminalizar. A discriminar, entender que esse paciente, ele tem que ser cada vez mais inserido no contexto social. Agora, as escolas, como é que o senhor analisa hoje? Elas estão preparadas? O pessoal já mudou mais essa mentalidade, porque durante muito tempo se dizia que ele não podia estudar numa escola com outros alunos ali ditos normais. Isso, que seria uma escola diferente. Hoje a lei até já mudou, mas o pessoal absorveu isso?
Isso tem melhorado muito, Léo. Isso a gente tem visto que cada vez mais os educadores, e eu quero parabenizar também nesse dia a todos os educadores, porque o educador comprometido com essa questão, ele tem tido uma outra visão. A gente atende pessoas com síndrome de Down no consultório, e muitos pais já mostram mostram pra gente como tem sido diferente a postura das escolas de receber. Claro que muita coisa tem que ser feito, né? A inclusão social da pessoa com síndrome de Down não passa só pela questão escolar, mas historicamente, principalmente nos últimos 20 anos, essa postura tem mudado para melhor. Agora, uma pergunta que eu lhe faço aqui, olhando assim o outro lado, o aluno que convive com síndrome de Down, de que forma isso influencia ele a lidar com essa, vamos colocar assim, situação diferente, ajuda a torná-lo pessoas melhores? Quando você tem ali um aluno com 5 anos, ou com 4, ou com 6, ou 8, um colega anos, que o tem, colega dele, o efeito para ele de ter um síndrome, isso vai melhorar na relação com o diferente, com... Diferente do homem adulto, a criança ou adolescente, ele tende a receber bem, a ter um grau de aceitação melhor do colega, do coleguinha com síndrome de Down. Ele consegue perceber naturalmente que aquela pessoa tem por ter algum grau de atraso ou de retardo mental, ele tem uma velocidade de aprendizagem diferente, não é? Mas não quer dizer que ele não vai aprender. Isso traz, no meu entendimento, traz uma maturidade muito grande para esse coleguinha, porque ele vai ajudar aquele colega na sua dificuldade. Ele já vai, se ele vê que aquele cliente, aquela pessoa com síndrome de Down está sendo discriminada, muitos deles assim, eles ajudam a inseri-lo no grupo. Vem cá, fica aqui com a gente, vamos bater um papo aqui, vamos fazer esse jogo aqui na hora do intervalo, venha participar com a gente. E tem uma característica também da síndrome de Down, que a pessoa com síndrome de Down, geralmente ele tem um comportamento muito bacana, são pessoas que têm um grau, são carinhosos, eles são muito tem um grau de aproximação do outro, ele busca o outro com muita facilidade, então isso também ajuda, não é? Agora é importante que a gente não rotule como doença, para que a gente possa ter um aprendizado também, inclusive a questão da ética, né? A gente está falando tanto em ética hoje, né, na mídia, né? Essas questões políticas e tal, né? Então é muito ético a gente aceitar o outro, porque na verdade nós somos pessoas diferentes apenas, né? Pessoas que têm necessidades especiais, mas são pessoas que nos completam também, nos completam grandemente, né? Agora, quando se trata, deixa eu só mandar um abraço aqui, doutor, para Consa Araújo aqui, doutor Agenor. Tá bonito ao vivo, ó. O Carlos. Bom dia, Léo. Manda um alô pra minha família aí na zona rural e Areia Fina. Tá ouvindo agora? Um abraço pra ela também, pra toda a família. O Iderval, grande abraço aí, Iderval, também ouvindo a gente. O Iderval Kleber, né? Parabéns, doutor Agenor, grande parceiro do trabalho médico voluntário na Sociedade Espírita José Petitinga, e a Maria Clotilde. Um grande abraço. Tá mandando um abraço aqui também. Queridos amigos, Clotilde, essa turma toda. E a gente que agradece esse apoio que eles dão, o trabalho maravilhoso que eles fazem no Centro Espírita. A gente tem muita honra de poder fazer parte dessa família do Petitinga. Muito bem, agora 7h52, agora o pessoal falou que você tá bonito na televisão, fora no celular. Sai daqui. Bom, mas eu tô voltando aqui falando sobre outro dia eu vi um casal, aliás, uma polêmica na revista Veja. E alguns casais, isso não foi no Brasil, e uma discussão muito grande em cima disso, que estavam optando por fazer uma cirurgia estética, facial, para corrigir algumas dessas características que o senhor citou. E alguns especialistas dizendo, olha, se o pai acha que... E outros dizendo que não, será que não é uma opinião muito mais do pai e a criança, né? Será que ela estaria sendo respeitada? Isso seria uma coisa de, em vez de enfrentar, de maquiar? E a opinião do senhor sobre isso? Isso aí, eu digo o seguinte, a minha opinião como profissional é o seguinte, eu acho que o ideal é enfrentar a situação como ela é e buscar uma naturalidade. Eu acho que a partir do momento que você tenta maquiar, tenta modificar o rosto de um indivíduo que tem a síndrome de Down,
eu acho que passa também um pouco a ideia da não aceitação da coisa como é, e isso dificulta estabelecer a formação daquele indivíduo, né? enquanto pessoa com síndrome de Down. Então, eu não estimulo essa prática, né, da cirurgia para mudança dos padrões faciais da pessoa com síndrome de Down, porque você pode mudar esteticamente em algum grau, é difícil que mude completamente, mas você não vai mudar internamente as alterações que existem pela síndrome de Down, né? As alterações nos órgãos, na visão, na parte cardíaca, na questão intestinal, hipotireoidismo, a baixa estatura, a obesidade, não é? Então, eu acho melhor tratar esse indivíduo, os pais têm que aceitar bem, os pais têm que ensinar o seu filho com síndrome de Down, desde cedo, que ele tem uma disfunção genética, tá? E que não considere aquilo como doença, ensiná-lo a ser forte psicologicamente para enfrentar a sociedade e não criar revolta dentro dele. Porque a partir do momento que a gente vai maquiar uma situação que já existe, é como se você estivesse querendo encobrir um fato que existe ali, né? Sim. Que está ali latente, né? Enfim, eu acho melhor buscar sempre a solução pela naturalidade da coisa. Pela naturalidade, né? Teve até uma atleta que foi bastante criticada na questão da tocha, porque ela, acho que é paraplégica. Sim, eu vi isso. E ela levantou, mas foi com a ajuda de um robô. E Sim. o pessoal disse, olha, ela não está encarando a situação como a gente encara. Né? Não é questão de não querer aceitar uma situação, de você superar uma situação, é bem diferente, né? Agora, por que alguns têm um desenvolvimento maior do que outros? Isso Exato. depende do nível da situação ou depende muito também do estímulo em casa? Depende, Léo, das duas coisas. A pessoa com síndrome de Down, ela tem vários graus de inteligência. No geral, existe uma certa dificuldade inicial de aprendizado, uma certa lentidão na aquisição do conhecimento pela pessoa com síndrome de Down. Daí você ter falado da necessidade dos educadores da escola terem uma inclusão social e matricular o indivíduo com síndrome de Down não escolas especiais, mas ele tem total condição de estudar num curso regular, né? Então, a gente vê eu me perdi um pouco, você falou em relação a essa postura, né? Assim, se o fato de estimular, porque... Assim, porque é o seguinte, existe a disfunção genética... Já perguntando até dentro de como deve ser a educação dessa criança. Exato. O paciente com síndrome de Down, ele tem vários graus de alteração cognitiva. Tem alguns que tem um grau muito, até de retardo mesmo, com muita limitação de aprendizagem, mas existe aquele, como você falou, que vai fazer um curso universitário, que vai se tornar um professor, Teve um que escreveu que vai se internar um coordenador, escritores, enfim, muitos artistas, muitos pintores. Então, dentro da síndrome de Down, existem variações, não é? Claro, para mais e para menos, na aquisição do conhecimento. Tem pacientes que têm pouca alteração clínica no corpo. Tem pacientes que já nascem com muitas alterações e com limitações maiores. Então, mesmo na síndrome de Down, existe uma certa diferenciação de um paciente para o outro. Bom, nós teremos, doutor, durante esta semana, muitas... Assim, tentamos trazer aqui o Ró, mas vamos tentar ainda durante a semana. Tem o caso da Belinha, né? Que o pai dela teve um problema de AVC, tá em Salvador, mas a Belinha... Que não pôde comparecer. Não pôde comparecer, mas a Belinha, ela concluiu o ensino médio o ano passado, né? A família ali muito feliz. Eu quero fazer o registro do Colégio Novo Espaço, que faz um trabalho muito bacana nesse sentido, com as pessoas especiais de maneira em geral, né? E é uma escola que já tem uma visão, né? Até na concepção deles, né? Eu percebo isso naquele colégio. Eles abraçam essa questão, sim, essa causa, né? Bom registrar isso aqui. Tino Alves. O ouvinte falou há pouco, o ouvinte que está acompanhando a rádio pela live do Facebook da Rádio Indaiá, elogiou o doutor Agenor. E eu tenho uma amiga que fez um print de um dos comentários da live aqui da nossa Indaiá e mandou aqui para mim. O print que ela fez de um ouvinte, né? Oi, Tino, estou assistindo Levante a Voz, estou gostando. Parabéns pela inovação, no caso a live, né? Vai uma pergunta. Quem é esse menino que está falando? Esse de camisa preta. Esse é o Léo Valente, é o garoto. Se for pelo tamanho, eu estou entrevistando outro menino aqui também. Eu sou maior do que o doutor Agenor. Ai. Acho que ele tá com um saltinho aqui, viu?
Veio de salto aqui. Um baixinho falando do outro, né, velho? Mas a Lilimar Giza também está parabenizando aqui pelo tema, né? Tem várias outras perguntas. É bom que a gente aqui, baixinho doutor. assim vai ficando velho, vai enganando o povo, né? Vai enganando, vai todo mundo ficando pensa que a menino, gente né? tem, né? 35 a vida toda. Doutor, outra pergunta aqui para a gente fechar. Uma pergunta até mais complexa. A orientação sexual de um síndrome de Down, que a depender, como o senhor falou, do nível, ele pode também começar a despertar a curiosidade, ele pode começar a sentir, né? Isso. Então, como é essa conversa, essa orientação? Já que Não deve ser diferente de um filho que não tem a síndrome de Down. Porque é importante que os pais em casa não criem uma atitude diferente na criação da pessoa com síndrome de Down. E hoje o importante nisso tudo é a gente entender que nós vivemos uma outra relação, né, intrafamiliar. Ou seja, hoje o diálogo é sempre mais aberto, né? Não tem aquela coisa, o pai, a mãe manda e o filho obedece. Não, hoje tudo na base do diálogo, né? Família moderna, a família do século XXI, essa família que conversa tudo, inclusive a questão sexual. Então não deve ser diferente. Agora, o cuidado que se tem é que, até por ser um indivíduo mais ingênuo nessa fase tenra de vida, nessa fase de criança e de adolescente, existe uma preocupação maior no abuso sexual do garoto, da garota com síndrome de Down, né? Porque eles tendem a ser um pouco mais ingênuos. Inocentes, e eles sofrem mais a pedofilia, tem que se ter um cuidado, enfim, ele não tem aquela maldade, às vezes, aquela sagacidade de perceber que tá sofrendo um abuso sexual. Então, os pais também têm que entender que nessa população com síndrome de Down, a pessoa é mais suscetível ao abuso, porque a maturidade vem um pouco mais tarde, não é? E às vezes aquela malícia, aquele entendimento, não é? De que está sendo molestado ou não, que no indivíduo mais novo, com 10, 11, 12 anos já sabe, ele pode não perceber a tempo, mais tardiamente. Então, quanto maior uma conversa o pai tiver com seus filhos, como eu acabei de falar, como em quem não tem a síndrome de Down também, quanto mais precoce, mais junto o pai, a mãe, né, o educador tiver, e falar abertamente sobre essa questão sexual, claro, a cada idade, o seu grau de informação. Você não vai dar uma informação sobre sexualidade que você dá para uma criança, de um adolescente de 16 anos para uma criança de 8, né? Mas ir fazendo essa construção, né, da sexualidade do indivíduo, e da mesma forma, não diferenciando só porque ele tem Down, né? Deve caminhar igual responder como uma as pessoa, dúvidas da mesma forma, da mesma as orientações da mesma necessárias forma. ali. Mas, doutor Agenor, eu quero aqui agradecer a sua participação, né? O tema importante, principalmente dentro disso que o senhor falou, das pessoas terem o cuidado para não fazerem muitas perguntas que às vezes pode constranger ali, e ali chegar um família, tratar de forma igual, receber porque ele quer isso, né? Uma questão que eu devo falar também, as pessoas perguntam, vem cá, e tem uma forma de evitar que na família nasça alguém com síndrome de Down? Não se sabe ainda, a nível de ciência, o fator determinante. Sabe-se onde está essa alteração, né? No cromossomo, que é uma estrutura que está dentro do núcleo das células. Né? O Dr. Cristóvão falou aqui ontem. Falou isso ontem, não é? Que tem um fator também, mas não é uma regra geral. A idade da mãe, mulheres acima de 35 anos de idade estão mais suscetíveis. Estão mais suscetíveis. Não estamos querendo dizer que toda mulher que vai engravidar acima dos 35 anos de idade, o filho nascerá com síndrome de Down. Mas existe um aumento do percentual de casos de síndrome de Down em mulheres acima de 35 anos. E é importante que a gente incorpore cada vez mais dentro da nossa sociedade o indivíduo com síndrome de Down, porque a estatística é grande, ou seja, 1 a cada 600, 800 nascimentos nasce uma pessoa, a cada 600, 800 nasce uma pessoa com síndrome de Down. Então, não é uma quantidade pequena, não é? Eu acho que nós temos que ter cada vez mais um olhar de cuidado, não termos nenhum tipo de discriminação, para que nós possamos, inclusive, aprender com a pessoa que tem síndrome de Down também. Isso faz muito bem para a gente saber viver bem com as diferenças entre as pessoas. Muito bem. Eu que agradeço a participação. Nosso agradecimento.